visível a mudança. O olhar dos jogadores, hoje, tudo sereno. Quando o Careca comandava, os olhares dos jogadores eram de desespero. O atacante do Cruzeiro ia fazer o gol no rebote. As outras duas, ele mesmo foi lá e pegou. Sim, não pode bater roupa como ele está batendo. E é claro que o jogo é cedo do Maracanã, isso é uma balela. Até eu postei hoje no meu Twitter, né? No ano de 2019, aí houve motivos, né, para o jogo sair de Santiago para Lima, e aí a Conmebol demorou. Na estreia do Tite, vencendo o Cruzeiro por 2-0, Tite deixando o Flamengo mais organizado, Ronaldo Fenômeno. Seja bem-vindo e queria te fazer uma pergunta. Muito simples. O Flamengo vem sofrendo com lesões e você já, na coletiva, você falou sobre as lesões que o Flamengo vem sofrendo. Porque a gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo na estreia do Tite por 2-0 sobre o Cruzeiro, um jogo em que o Cruzeiro começou melhor do que o... Salve, nação! Vamos ver aqui, né, a imprensa de todo o Brasil repercutindo aí essa grande vitória do Flamengo por 2-0 sobre a equipe do Cruzeiro. Gols marcados pelo Ayrton Lucas e também pelo Pedro, de pênalti. Então, pessoal, vamos ver aqui nesses cortes aí dos comentaristas, né? Pilhado comentou, Mauro César, o comentarista aqui da Placar TV. Tivemos também a entrevista do Tite pós-jogo. Então fica até o final do vídeo e vamos conferir tudo bem direitinho, beleza? Mas antes eu convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal Mengão News Oficial, deixar o like no vídeo que é muito importante, ativar o sininho de notificações e no demais é isso aí, pessoal. E ajudar a gente a bater a meta aí dos 18 mil inscritos, beleza? Então eu conto com a sua ajuda, nação, e bora pro vídeo. Eu acho que dá para negociar com o Bruno Henrique e acho que ele vai ficar. Ele será muito trouxa se ele sair do Flamengo, cara, muito trouxa. Agora que chegou o Tite, agora que o Flamengo tem tudo para ter novamente um grande ano, será uma bobagem do Bruno Henrique sair. Roner Antônio, valeu, Roner. RMP, acho que a vinda do Rodrigo Caio do Flamengo acabou, também acho. O Flamengo tem que contratar zagueiro. Pablo sai, Davi Luiz sai, Rodrigo Caio também. Tem que contratar com o lateral direito e fechar com o De La Cruz. Bom, o De La Cruz, o Flamengo já deveria ter chegado no River e disse: aqui, eu pago, acabou. Quanto é que é a multa? Eu pago, está resolvido. No final do ano ele vai para o Flamengo. Sabe, é aquele tipo de jogador que você tem que contratar. Inclusive porque agora o Palmeiras também está se assanhando. É um jogador que você não pode deixar ir para outro clube. É um jogador que é perfeito para entrar naquele meio campo do Flamengo. Então, 18 milhões de euros, paga. Quanto é que pagou no Gerson? Quanto é que pagou em tantos outros jogadores? Quanto é que pagou no Cebolinha? Agora não pode pagar os 18 do De La Cruz? Tem que sentar e dizer: está pago, é meu. Não tem dúvida, né? Acho que sim, zagueiro é um problema. Confesso a você que fiquei até com pena do Rodrigo Caio hoje. Por quê? O Léo Pereira está suspenso. O Davi Luiz, ser escalado para mim já foi uma surpresa. Aí ele se estropia. Não vai jogar tão cedo, talvez não jogue mais esse ano. Aí chama o Pablo. Eu achei que ele ia chamar o Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio é um jogador que, tecnicamente, é melhor que todos eles. E todos os zagueiros que o Flamengo tem lá, tecnicamente, o Rodrigo Caio é o melhor. Mas ele não tem mais joelho, gente. Ele não tem mais condição. E se o Tite faz isso, de escolher o Pablo, o Tite, que é confessadamente um fã do Rodrigo Caio, do jogador, da pessoa, de tudo, o Rodrigo Caio já foi convocado pelo Tite até para a seleção. Então, se ele hoje não botou, é porque ele já percebeu que não tem a menor chance. Então, acho que sim, o Flamengo precisa contratar zagueiros, o Flamengo precisa contratar um lateral direito, o Flamengo precisa contratar o De La Cruz e, de repente, até mais um jogador para o meio-campo para substituir o Arrasca. Olha aqui o João José Rossi, muito inseguro, está batendo muita roupa. Pois é, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui sobre o Rossi de novo. Eu falei logo no início da live, mas logo no início da live o pessoal está chegando, né? Então, deixa eu explicar sobre o Rossi. Primeiro, ele fez uma defesa monumental hoje, né? Ele fez uma daquelas defesas que o grande goleiro faz. Se o Matheus Cunha tivesse no gol e tomado aquele gol, ninguém ia dizer nem que tinha sido falha. Que foi uma cabeçada queima-roupa que ainda bateu no ombro do Ayrton Lucas. Então, tirou, ele estava indo para um lado, a bola de repente foi para o outro. Um clima insustentável lá em Santiago, com muitas manifestações, uma convulsão social. Em 2020, se especulou que o jogo sairia do Maracanã no tempo da pandemia, no final que foi entre Santos e Palmeiras, acabou ficando. Em 2021, aí não houve esse tipo de rumor, o jogo conseguiu Montevidéu,
Palmeiras e Flamengo. E em 2022 também se especulou que o jogo sairia de Guayaquil. Depois o governo equatoriano deu garantias e tal, porque também houve uma série de problemas por lá, de protestos e tal. E agora, outra vez, por conta dessa história do Flamengo. Claro que ia ter uma solução. É evidente que ia ter uma solução. Pode mudar. Não quer mudar nada. Claro que eu não ia mudar. Aí é meio até ingênuo pensar isso. Bem, Tite já mostrou seu lado político. Ele cita o Fabinho Soldado, cita o Juan, cita o pessoal da equipe dele lá, como é o caso do César Sampaio. Opa! Caramba, quase um gol agora do Corinthians, com o Fluminense tentando fazer a saída ali, o Corinthians com vários jogadores cercando, e a bola acabou ficando para o Yuri Alberto, que chutou para fora sozinho, quase na pequena área. Impressionante. O erro, nossa, o erro do Fluminense e o erro do Yuri Alberto. Perdeu uma chance incrível para fazer 2-0 com 18 minutos. Meu Deus. Estou aqui acompanhando. Fluminense 0, Corinthians 1. A gente vai tentando dar as informações à medida que as coisas vão acontecendo. Vamos aqui ao pessoal do Superchat nesse momento. O Valdiglês, que é membro do canal. Boa noite a você também. Confesso ter uma paciência com os meninos que vêm da base, mas o Wesley está me testando. Não é possível Varela ser pior. O Wesley, ele é um jogador que não está pronto. Eu sempre falo isso. É um jogador ainda muito imaturo. Em geral, os laterais, os homens de defesa, isso eu já escutei de alguns jogadores, tá, que atuaram com o Tite, eles costumam melhorar seu rendimento defensivo no período que trabalha com o Tite, porque ele trabalha muito a questão do posicionamento da linha de 4, ele dá muita atenção a isso. Ele falou sobre isso na coletiva, né, a importância do jogo defensivo. E eu acho também que é muito importante. Você começa a ganhar um jogo se defendendo bem. Se você ataca muito, cria muito, mas sua defesa é uma peneira, a chance de você perder é grande, hein? É grande. Sério, a defesa é o alicerce de um time de futebol, na minha opinião. Se defender bem é fundamental. Se defender bem não significa jogar retrancado, é se defender bem, é diferente. E eu acho que ele pode ser que ele evolua um técnico que o oriente, que mostra para ele os atalhos, os caminhos, o posicionamento correto. Ele é meio estabanado ainda, mas é um garoto que foi colocado como titular de uma forma assim, de uma hora para outra, para a lesão do Mateuzinho, pelo perfil do Varela, que é um jogador mais de marcação, e o Sampaoli, que era o técnico, gosta de laterais assim mais agressivos, né? Então não curte o estilo do Varela, mas eu acho também que a lateral direita é a mais carente posição do elenco. Acho que o Flamengo não tem ali nenhum jogador que você fale que esse cara transmite uma maior segurança e tal. Na estreia do Tite, vencendo o Cruzeiro por 2-0, Tite deixando o Flamengo mais organizado, Ronaldo Fenômeno dando umas declarações totalmente sem noção depois da derrota do Cruzeiro. Primeiro dando a entender que a torcida do Cruzeiro está atrapalhando. O que está atrapalhando é o futebol do Cruzeiro. E depois dizendo, Flávio Prado, que você tem o copo meio cheio, meio vazio. Que o Cruzeiro está a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas está a 2 da Sul-Americana. Então ele prefere enxergar o Cruzeiro próximo do seu objetivo, que era classificar para a Sul-Americana. Aí o Ronaldo só pode estar de sacanagem com a cara do torcedor cruzeirense. Agora, o Flamengo, Flávio Prado, vence na sua estreia com o Tite. E aí você já vê, né? É aquilo, o Flamengo é o céu ou é o inferno. Aí você já vê o torcedor esperançoso, falando que o Tite chegou, que o Tite organizou o Flamengo. Ó, eu vi o jogo e posso falar. Eu acho que o Viga também acompanhou. O Flamengo, ele foi outro Flamengo com relação à organização. É um Flamengo organizado principalmente defensivamente. O que não tinha com o Sampaoli. Aí muita gente fala, eu fiz uma live lá no meu canal, no canal Pilhado, depois do jogo, e aí falavam, Pilhado, mas você quer ter como parâmetro um jogo contra o Cruzeiro, que tá lutando contra o rebaixamento? Tá bom. O time do Sampaoli foi uma bosta contra o América Mineiro, com o Maracanã lotado, que é o Lanterna. Foi uma bosta contra o Olímpia, que é um time horroroso, que foi atropelado pelo Fluminense e jogou mal os 2 jogos da Libertadores. Você tem que ter como parâmetro também o que fazia o time do Sampaoli. E o time do Tite mostrou uma organização defensiva. Ele já começou na escalação, porque ele coloca os volantes, ele coloca Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Ou seja, ele protege o meio-campo. Então, o Tite mostrou, e até falou na coletiva, essa preocupação defensiva.
Ele até disse, o Flamengo vai achar o gol, tem jogadores de talento, só que tem que ter a preocupação defensiva, porque em algum momento do jogo, o outro vai ser melhor. Então a gente tem que ser regular na defesa. Então é um Flamengo mais organizado, o que eu vi, um Flamengo mais organizado e com vergonha na cara, coisa que não tinha com o Sampaoli. É nítido que esse Flamengo não queria jogar com o Sampaoli. É nítido que esse Flamengo estava de má vontade. E agora você tem um Flamengo motivado, com um treinador que pediu lealdade, foi a primeira palavra que ele pediu quando ele chega no Flamengo, aos jogadores, e que dá uma organização, e é impressionante como o Tite é malandro. Na primeira coletiva, Flávio, você conhece bem ele fez questão de elogiar os que entraram. Ele falou, inclusive, quem entrou, os 4 que entraram, que foi Gabigol, Arrascaeta, Cebolinha e o Pablo. Foram os 4 que entraram. Ele falou, entraram muito bem, fizeram suas funções. Ele é malandro. Ele sabe deixar todo mundo feliz para que não surja o maior medo, principalmente da torcida, que o Vampeta mesmo falou, é o Gabigol. Para que não haja alteração num clima pelo Gabigol ter começado no banco. A gente vai para um break na Rádio Jovem... Toda essa força do Flamengo, o treinamento, como estava sendo essa preparação física dos jogadores. Hoje o Bruno pediu para sair. Já identificou algum erro ou alguma coisa na preparação física desses jogadores para evitar todas essas lesões? A lesão do Davi Luiz foi traumática, ele torceu. A do Bruno, me parece que foi em cãibra. Eu posso afirmar, então, ela é cãibra, então ela não tem lesão. O departamento médico fisiológico do Flamengo é de muito alto nível. Quando o atleta machuca lá dentro, eu estou falando como professor de educação física, como técnico, o problema é do técnico e do preparador físico, porque não quantificou cargas suficientes para que eles tivessem condições de ter um bom desempenho. Às vezes do atleta que não se cuida, talvez ela tenha esse componente, pode ter esse componente, sim, mas ela é fundamentalmente nossa, enquanto comissão técnica, o atleta se cuidar e a dosagem de preparador físico, sim, ela é fundamental. Tite, boa noite, parabéns pela vitória e pela estreia. Além do seu entusiasmo, que você já citou aqui na coletiva, a gente também percebeu uma atenção muito grande ao comportamento dos jogadores, à postura dos jogadores, né? Orientações durante todos os 90 minutos, o que denota também a utilização do próprio jogo como uma preparação ou como uma complementação do trabalho que já vinha sendo feito nos treinamentos do Ninho do Urubu. Esse trabalho de ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Qual é a dificuldade de saber que no domingo já existe um outro jogo importante e já ter que corrigir, ajustar determinadas situações que você sabe que precisa, porque o tempo é curto e os jogos vão se suceder, essas outras 11 decisões que você tem daqui para frente? Próximo jogo, esse é o nosso pensamento, a nossa recuperação, ficando feliz pela performance, pela vitória, sim, mas com serenidade, com paz, em paz. É um desafio muito grande. Pensar no próximo, a gente sabe disso, era muito mais fácil iniciar. Papo reto, sem filtro, era muito mais fácil iniciar um campeonato e eu tinha essa condição. Mas, ao mesmo tempo, ele é desafiador. E vai exigir de nós essa grande possibilidade da gente estar ajustando e nós evoluirmos enquanto trabalho. Nisso está inserido os atletas também, aprendizados, a expectativa. Antes eu conhecia só na frente do palco. Agora eu conheci dentro do bastidor, do ninho, os trabalhos todos. E aos poucos nós nos entrosando e nós gerando confiança nas relações. Professor, últimas 3. Boa noite, Tite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Antes de tudo, parabéns pela estreia e pela vitória. Tite, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu lado emocional. Você não fica à beira do campo desde o fim da Copa do Mundo, no ano passado, teve um longo período pela seleção brasileira e agora voltando a treinar um clube. Como foi para o Tite, que ontem foi recebido com muitos gritos pela torcida do Flamengo no hotel, fazer a sua estreia hoje
vestindo a camisa do Flamengo contra o Cruzeiro e também a sua expectativa para o próximo jogo, a sua estreia no Maracanã, onde você já foi feliz milhares de vezes, incluindo ganhando a Copa América por lá, e vai ter a estreia logo no Clássico contra a equipe do Vasco. Obrigado. Boca seca, perna tremendo, ansiedade, humanamente, todos esses sentimentos eu continuei tendo. Felipe Simonetti, versus Sport. Antes de mais nada, parabéns pela vitória na estreia. E a gente viu já várias formatações do Tite. A gente já viu um Tite mais móvel, vamos colocar até 2018. A partir de 2018, com a seleção, um Tite mais posicional. Hoje a gente começa a ter algumas pistas. O que vai ser o Flamengo do Tite? É o Flamengo do Flamengo. Eu procurei ter a capacidade, nós da comissão técnica, de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo e daquilo que os atletas têm como característica. E eu digo assim, eu tenho isso. O técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho todo e a nós, enquanto comissão técnica, de ajustarmos as peças e termos essa capacidade de potencializar eles. E não ficar querendo de vocês que têm um grande reconhecimento por uma coisa extraordinária. Não, mais sutil eu tenho essa. Eles e a gente ajustar a engrenagem. Professor, última pergunta aqui. Boa noite, Tite, tudo bem? Aqui com o Menezes da TV Globo. Bom te rever de novo. Boa sorte na sua jornada à frente do Flamengo. A gente costuma ver você muito efusivo sempre em comemorações. Não à toa, você já até virou um meme na Copa de 2018, né? Quando você tropeçou ao sair correndo e tal. Muito vibrante. E hoje você foi um Tite contido, comportado. Por quê? Você foi um Tite comportado nas suas comemorações? E eu tenho uma segunda pergunta. O Globo Esporte está fazendo uma matéria para esse fim de semana sobre o Clássico. E você já fez um gol em cima do Vasco, pelo Guarani. Qual é a sua recordação desse gol, quando você lembra? Foi um gol de cabeça, inclusive, né? Eu te respondo, mas com todo respeito à equipe do Vasco e não entenda essa minha resposta como uma falta de respeito. Cara, eu sofri muito com lesões. E quando eu fiz o gol contra o Vasco, era Cássio, o goleiro, e um timaço do Vasco. O Guarani também tinha um time. Eu confesso, eu olhava para o céu e dizia assim, pô, cara, eu voltei a jogar futebol. O atleta sente uma pressão muito grande no desempenho. Ele tem todos os benefícios, mas ele tem uma exposição muito grande também. E me fez lembrar a época de atleta. E olhava para o céu e agradecia a ter voltado a jogar, porque eu sofri muito com lesões, elas me fizeram sofrer muito. A outra, por dentro ela estava, pode ter certeza que ela estava sofrendo bastante. Pode, se você quiser mais. Alguém mais, gente? Alguém mais? Mais uma aqui, professor. Oi, Tite. Primeiro, eu já peço desculpa por antecipação, porque eu não consegui pegar o iniciozinho da sua coletiva, então, se eu estiver fazendo uma pergunta repetida, eu já peço desculpa. Mas eu fiquei muito de olho em você, principalmente no primeiro tempo. Me pareceu que, defensivamente, você estava com uma preocupação maior de posicionamento. Os jogadores que você chamou na beira do campo para conversar eram todos mais dessa posição. E um deles, em especial, o Ayrton Lucas, eu acho que ele foi o jogador que você mais falou no primeiro tempo até sair o gol dele, assim. E aí eu vi também que ele ficou bem feliz, foi falar com você. Foi coincidência ou tinha a ver com posicionamento? Eu vi que você pedia para ele abrir mais em alguns momentos. A gente fazia... Teve um movimento do Cruzeiro que ele dava amplitude com o Marlon, trazia a dobra do lateral para dentro e às vezes a gente trazia o Everton muito para baixo. Então a gente teve um ajuste numa troca com o Wesley e eu queria passar e estava do outro lado. Esse em termos defensivos. Em termos ofensivos, nós queríamos balançar um pouquinho mais e fazer o adversário mexer de um lado para outro para que essa bola entrasse na profundidade. Ou principalmente para o Bruno. Mas que não, eu digo assim, que a gente escondesse o passe. Então, que mexesse o Fabrício, que mexesse o Davi, que mexesse o Ayrton, que mexesse os dois volantes numa troca de passes para que escondesse o passe e tivesse uma bola ou no entre linhas, para os dois meias, ou na bola de profundidade. E eles encontraram, quando eles balançaram,
de um lado para o outro, eles encontraram a bola de profundidade e daí deu gol. Que nós treinamos durante a semana. Mas que às vezes o jogo tu fica naquela adrenalina milhão, tu quer de um lado só e já achar que ali tu tem que furar a parede. Então, calma, gelo, para que tivesse desses dois momentos, ofensivos e defensivos. Amigos, mais um vídeo aqui no canal Placar TV. Deixe seu like, inscreva-se por aqui, porque a gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo na estreia do Tite por 2-0 sobre o Cruzeiro, um jogo em que o Cruzeiro começou melhor do que o Flamengo até. O Rossi foi obrigado a fazer uma grande defesa numa cabeçada do Lucas Silva ali no início do jogo e tal, mas aí o técnico Tite faz uma mudança tática muito importante. Ele troca os meias, né? Ele começou com o Gerson pelo lado esquerdo, que não conseguia criar muita coisa, manteve o Bruno Henrique por lá. O Everton Ribeiro começou, como sempre, né? Como é um hábito dos técnicos quando chegam ao Flamengo, e aqui não vai uma crítica, apenas uma constatação, confinado ali ao lado direito. Depois ele troca, coloca o Gerson no lado direito e dá mais liberdade ao Everton Ribeiro, que era um dos piores em campo naquele momento. E aí o Flamengo melhora, sobe de produção, chega ao primeiro gol aos 39 minutos da primeira etapa com o Ayrton Lucas, e depois, num pênalti discutível, eu acho que não foi, mas enfim, foi marcado pelo árbitro, o Pedro faz o 4º gol dele consecutivo em cobranças de penalidades máximas. No segundo tempo, o Flamengo apenas administrou o resultado, teve um gol ainda anulado pelo Davi Luiz. Aliás, a nota negativa do jogo vai para o zagueiro, que saiu contundido, parece que é uma lesão grave. Em contraponto, o Bruno Henrique saiu machucado também, mas ali só câimbras e tal. O Flamengo é um time melhor do que o Cruzeiro, mostrou já uma evolução, a gente falou aqui taticamente sobre o trabalho do Tite, que ainda é muito pequeno. Arrascaeta e Gabigol entraram apenas no segundo tempo, não fizeram muita coisa. Salve nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, já quero começar aqui, né, fazendo uma pergunta para vocês. O que você achou da estreia do Tite e principalmente do jogo do Flamengo, né? Você achou que o Flamengo já tá diferente, né, do time que era treinado pelo Sampaoli? Você já gostou da atuação dos jogadores do Flamengo, né, agora no comando do Tite? Comente aqui. Também comente, pessoal, o que você achou da entrada do Gabigol, né? O Gabigol que entrou no segundo tempo. Entrou o Gabigol, o Everton Cebolinha, a Arrascaeta e o zagueiro Pablo, né? Por conta da lesão do Davi Luiz. Então, esses 4 jogadores aí, né, entraram bem. Comente aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante. A equipe do Flamengo conseguiu aí, né, uma grande vitória. E agora se prepara já para domingo, para o grande clássico contra a equipe do Vasco da Gama, né, no Maracanã, onde o Tite vai estar fazendo novamente a sua estreia, só que agora jogando em casa, né, no Maracanã. A estreia dele foi ontem, fora de casa, contra o Cruzeiro, e o Flamengo, por sinal, né, defensivamente aí foi muito bem, cara. Defensivamente aí o Flamengo foi muito bem, conseguiu, né, os 2 gols e o principal, não tomar, né. Quando eu jogava futebol, a maioria dos treinadores falava, né, se não der para fazer, também a gente não toma e não perde o jogo. Então, o Flamengo fez basicamente isso, né. Primeiramente defendeu bem, não tomou gol e conseguiu, né, achar ali os 2 golzinhos. Então, pela qualidade que o Flamengo tem, né, pela qualidade dos jogadores que tem, se o Flamengo entrar em campo com essa postura de não querer tomar gol, o Flamengo vai sair vitorioso, beleza? Não pode vencer de 3, 4, 5, mais 1-0, 2-0, o Flamengo consegue vencer porque todo jogo o Flamengo consegue, véio, arrumar um golzinho, né? Tem jogadores bons, tem jogadores técnicos para isso. Então, o Flamengo tem que se preocupar nessa reta final, primeiramente, em defender bem, em não tomar gol, porque provavelmente o Flamengo vai achar um golzinho durante a partida. Então, se achar esse golzinho, vai ser o gol da vitória. Foi o que aconteceu contra a equipe do Cruzeiro. Não começou tão bem, mas no decorrer da partida ali, né, numa falha do Cruzeiro, Ayrton Lucas aproveitou muito bem, driblou o zagueiro e só fez tirar do goleiro, né, assim fazendo 1-0 para o Flamengo. E com isso aí, né, ficou mais fácil porque o Flamengo tem jogadores muito rápido. O Cruzeiro teve que se expor mais, né, para poder empatar a partida. E num pênalti ali o Pedro acabou matando o jogo, fazendo 2-0 para o Flamengo. Beleza? Então, foi isso aí, pessoal. Essa aqui foi as informações de hoje, né? A imprensa de todo o Brasil aí repercutindo demais essa vitória do Flamengo, a estreia do Tite. Mas antes de terminar aqui, eu convido a vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Deixe o seu like, que é muito importante. Ativa o sininho de notificações para você receber todos os vídeos do Flamengo. Beleza? Então, até o próximo vídeo, rapaziada. E fui!